Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um programa Portal de Luz. Estamos no último dia do ano de 2016, um ano repleto de fortes acontecimentos para o Brasil e para a humanidade. Do impeachment de nossa ex-presidente a intermináveis acontecimentos no desenrolar da Operação Lava Jato, de ataques terroristas à surpresa das eleições americanas, sem esquecer dos milhões de refugiados transitando por todo o globo em busca de um lar. 2016 nos deixa um legado intenso de reflexões acerca das atitudes do homem e a certeza de que os tempos difíceis, descritos nos textos sagrados, estamos de fato vivenciando. A fé em Deus e a certeza de que nenhuma pequena folha de uma árvore cai sem o seu consentimento é o que devemos guardar em nossos corações para o novo ano que se inicia amanhã. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então ouvir a prece inicial na voz de nosso querido Chico Xavier. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais.
Recentemente, no início do mês de novembro, ocorreram as eleições presidenciais nos Estados Unidos e, contrariando a maioria das pesquisas que indicavam uma vitória apertada para a democrata Hillary Clinton, o republicano Donald Trump foi eleito para substituir o atual presidente democrata Barack Obama. A sua eleição surpreendeu muita gente. Trump criou polêmicas ao longo de toda a sua campanha, com declarações agressivas, preconceituosas. A prestigiada agência Economist Intelligence Unit classifica a eleição de Trump como uma das 10 maiores ameaças para a segurança e a economia mundiais. Como principais fatores para esta avaliação, a agência reforça a atitude negativa de Trump em relação à China, a sua rejeição às áreas de livre comércio e mesmo os seus comentários depreciativos sobre os muçulmanos. Segundo a agência, inclusive, a ideia de Trump para que os muçulmanos sejam impedidos de imigrar para os Estados Unidos pode estar servindo como uma ferramenta para recrutamentos para grupos jihadistas. Trump também extrapolou em suas opiniões ao classificar imigrantes mexicanos como estupradores e criminosos, dizendo ainda que, se fosse eleito, construiria um muro na fronteira sul dos Estados Unidos. Todas essas declarações bombásticas não foram suficientes para afastá-lo da presidência. Afinal, para milhões de americanos, ele é o homem mais indicado para liderar o seu país pelos próximos 4 anos. Há quem diga que as pesquisas não apontavam a vitória do republicano porque muitos não assumiam a sua real intenção de voto, frente a tantas restrições que a maior parte da mídia fazia ao candidato. Mas o fato é que ele soube ouvir as vozes da maioria do povo americano que ansiava pela recuperação da economia, dos empregos, pelo fortalecimento do orgulho patriótico americano, uma postura mais conservadora, mas, no entanto, mais egoísta também, e pautou o seu discurso de campanha nestes valores. Como sabemos, cada povo tem um governante que merece e escolhe, e dessa forma devemos entender e respeitar a escolha feita pelo povo norte-americano. Obama havia concretizado grandes conquistas, como o acordo nuclear com o Irã, a volta de relações diplomáticas com Cuba, um pacto de livre comércio com países do Pacífico e o acordo global sobre o clima, que acenavam para um futuro bem equilibrado, tendo os Estados Unidos no papel de protagonista que sempre teve na ordem mundial. Talvez nenhum outro presidente tenha avançado tanto no caminho da globalização e do entendimento entre os povos. Esse conceito já havia sido explorado por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, como ele nos diz: com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. E ainda, continua Kardec falando sobre o progresso do homem, o seguinte: a atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. O caminho para uma maior cooperação entre as nações é um objetivo que também já foi proposto pela espiritualidade maior, como nos conta Emmanuel sobre a civilização romana no livro A Caminho da Luz. Ele narra: Roma foi designada pelo Mestre para promover a cultura e o progresso aos povos da terra, unificá-los e, mais tarde, permitir a disseminação da mensagem divina a todos os aflitos.
E o benfeitor Emmanuel esclarece neste livro que o povo romano, de fato, falhou na sua missão. Ele narra: o Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu num mar de ruínas depois das suas guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. O imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos, e quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer o fundamento da verdade nas almas. Da orgulhosa cidade dos imperadores, não restaram senão pedras sobre pedras. Emmanuel conta ainda neste mesmo livro que as linhas reencarnatórias dos espíritos que viveram em Roma deslocaram-se pouco a pouco para a Inglaterra e posteriormente para a formação dos Estados Unidos da América, dando continuidade ao seu compromisso de responsabilidade e influência no cenário geral da humanidade. Não há como duvidar que a providência divina reservou e confia no povo americano a sua proposta de acolhimento, de desenvolvimento material para todo o orbe. Mas a escolha, neste momento, de um representante que traduz valores xenófobos, racistas, em um momento tão delicado da nossa história, não seria um reencontro da sociedade com os comportamentos seculares que a levaram a cometer tantos desvios no Império Romano? Esperamos que não. E esperamos que o amparo do Cristo possa inspirar as decisões do novo dirigente dos Estados Unidos para que o papel de responsabilidade daquela nação no desenvolvimento global possa continuar a avançar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Fiquem agora com Educa a Tua Alma, com reflexões sobre temas da vida prática sob a ótica espírita, com a nossa querida Sandra Marinho. Queridos amigos, queridas amigas, segundo encontramos nas lições do Evangelho, todos os seres humanos têm o seu lado bom, porque são capazes de amar. Por esta razão, penso que buscar constantemente perceber o lado bom das pessoas vale a pena se estamos pretendendo um mundo melhor. Reconheço que nem sempre isso é fácil, mas se estamos empenhados a nos tornar melhores, se estamos comprometidos com a nossa mudança interior, precisamos nos relacionar com as pessoas sem esperar muito delas. Afinal, nós estamos longe de ser exemplo vivo de perfeição, não é mesmo? Somos seres interdependentes que precisam trocar experiências, aprender uns com os outros. E este aprendizado deve se dar num clima de paz e respeito. Outro dia eu li uma mensagem no site Momento Espírita que exemplifica bem esta situação. É sobre um dirigente de uma agência funerária que já havia visto muitos enterros, mas nenhum havia comovido tanto quanto o do velho Hank, o homem mais desprezado da cidade.
Um dia, o prefeito comunicou ao agente funerário a morte do velho Hank e pediu que se incumbisse dos funerais. O enterro não seria muito concorrido, pois havia muita gente que teria satisfação em ver o velho 7 palmos abaixo da terra. Hank tinha vivido por muitos anos numa solitária cabana, acompanhado por uns 6 cachorros vadios. Tinha construído uma cerca em volta de todo o terreno e não permitia a entrada de ninguém. Uma vez por semana vinha à cidade comprar alimentos e embebedar-se, e além de tudo era brigão. O velho Hank não era religioso, mas de acordo com os costumes, o agente funerário pediu a um pastor que fizesse a cerimônia. Não vai ser fácil para o senhor, disse o religioso. Não há muito o que dizer de bom sobre o velho Hank. Bastará a leitura de uma página das Escrituras e nós o enterramos logo. Mas o sacerdote, alma generosa, respondeu-lhe que nunca conheceu alguém que não tivesse um lado bom. No dia seguinte, quando almoçavam no restaurante local, o agente e o sacerdote, este perguntou a uma mulher que estava servindo à mesa se ela sabia de alguma coisa boa que o velho Hank tinha feito enquanto vivo. A mulher, surpreendida, falou: agora já posso contar o segredo do velho Hank. E, tirando uma caixa escondida sob o balcão, continuou: durante muitos anos o velho comeu aqui quando fazia sua visita semanal à cidade. Todas as vezes deixava comigo algum dinheiro para que eu guardasse a fim de comprar presentes no Natal para as crianças pobres. E completou: vejam, há quase $40. Ele sempre completava 50 no Natal. O pastor teve então a ideia de chamar para o funeral todas as crianças da escola pública. E na hora do serviço fúnebre, convidou as 21 crianças que levantaram as mãos quando ele lhes perguntou: quem já recebeu um presente de um amigo desconhecido? E começou a discursar: Hank, aqui viemos para enterrar-te. O caixão está nu, pois ninguém teve o gesto de colher nem mesmo algumas flores silvestres para enfeitá-lo. Mas, meu caro Hank, eu jamais enterrei alguém sem uma homenagem de flores. E tu não serás o primeiro. Tu tens, afinal de contas, alguns amigos aqui, mas eles não conheceram você a tempo de trazer-te flores. Em todo caso, formaram aqui uma grinalda das mais belas flores que crescem no jardim de Deus. As crianças, às quais tu proporcionaste um momento de felicidade. Pensemos nisto. Até o próximo programa. Agora, assistam um momento doutrinário que sempre nos traz uma mensagem para a nossa reflexão, com o nosso amigo Maida. Olá, amigos e amigas do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Trouxemos para a reflexão a lição 3 do livro Mãos Marcadas, na qual André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, recomenda-nos que comecemos hoje. Não diga que você pratica as lições do Evangelho simplesmente por debater-lhe os problemas. A palavra edificante é uma bênção do céu, mas, lembre-se, há sonâmbulos do verbo notável sem serem loucos. Falam de maneira brilhante, embora dormindo, e todos podemos sofrer semelhante calamidade. Em nosso testemunho de aplicação com Jesus, é preciso fazer algo. Acorde, pois, trabalhando. Lembre-se, diz André Luiz, de que o próximo espera por auxílio. Mexa-se de algum modo para ajudar. Pinte com o próprio esforço a casa onde você mora,
dando-lhe aspecto mais agradável. Lave a louça da mesa que o serviu, limpe uma ferida que sangra, apare as unhas de um paralítico, guie um cego na praça pública, garanta a higiene onde você estiver, acomode o próprio corpo com atenção, de maneira a não incomodar o vizinho lá no veículo de condução coletiva. Carregue uma criança de colo para que essa ou aquela mãezinha fatigada descanse por alguns minutos. Costure aos necessitados. Dê um café aos filhos do infortúnio. Distribua com alegria as sobras da refeição. Antes que a roupa supérflua apodreça, entregue-a ao companheiro andrajoso. Reparta o pão com o menino infeliz, que muitas vezes lhe observa o conforto através da vidraça. Plante uma árvore útil. Enderece uma gentileza aos amigos, procurando sempre ocultar-se. Estenda braços fraternos, ainda mesmo por um simples momento, aos que forem surpreendidos pela enfermidade na rua. Adquire um comprimido balsamizante para o irmão que acuse dor de cabeça. Faça o favor de transportar espontaneamente os pequeninos fardos que pesam nas mãos alheias. Confie um livro nobre à circulação no ambiente doméstico. Ofereça uma flor ao enfermo. Preste com bondade a informação que lhe solicitam. Dê algum dinheiro em favor das boas obras, sem a preocupação de fiscalizar. Comecemos agora. Não creia que o barulho de fora consiga despertar-nos. Ante a pressão externa, mais se esconde a tartaruga na carapaça. Entretanto, o ruído de nossas próprias mãos no trabalho construtivo renova-nos a mente. Hoje, você enriquece o serviço do Senhor com alguma coisa. Amanhã, porém, o serviço do Senhor será tesouro crescente em seu caminho. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Você já ouviu falar no termo eutanásia em animais? Para o Conselho Federal de Medicina Veterinária, eutanásia é a indução da cessação da vida animal por meio de um método tecnicamente aceitável e cientificamente comprovado, observando princípios éticos e sendo sua responsabilidade de competência do médico veterinário. E quem vai nos ajudar a pensar sobre este assunto é a doutora Irvênia Prada, fundadora do Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade da Associação Médico Espírita de São Paulo. Segundo a doutora Irvênia, numa recente matéria da Folha Espírita, a eutanásia é atualmente indicada quando o bem-estar do animal estiver comprometido, de forma irreversível, quando o animal constituir ameaça à saúde pública ou risco a uma fauna nativa ou ao meio ambiente, e quando o animal for objeto de atividades científicas aprovadas por comissão de ética para o uso de animais. Ou ainda, quando o tratamento do animal representar custos incompatíveis com a atividade produtiva daquele animal ou com os recursos financeiros do seu proprietário. No entanto, o que nós vemos no dia a dia são casos muito comuns de pessoas que têm os seus animais domésticos e que, diante da velhice, das doenças que ele venha a ter, exigindo medicamentos, cirurgias, gastos, eles recebem a indicação da eutanásia, às vezes sugerida pelo próprio veterinário. Há então uma banalização da eutanásia animal, visando sempre a preservação do conforto e dos interesses humanos. Segundo o Dr. Irvênia, muitos aceitam a sugestão da eutanásia para os seus animais de estimação e depois entram num sofrido processo de culpa. E a doutora então nos convida a uma reflexão. O que fazemos com um familiar que está no curso de uma doença ou está com a idade avançada? Nós cuidamos dele. Quanto aos animais, hoje também há a especialidade de cuidados paliativos, que justamente objetiva livrar o animal da dor, do desconforto,
até que a própria natureza, no momento certo, faça a sua parte. Para o ser humano, nós temos a noção exata de que a eutanásia representa um desastre para o espírito encarnado. Mas nada sabemos quanto aos animais. Porém, podemos encontrar na questão 602 do Livro dos Espíritos a noção de que para os animais não existe expiação. Ou seja, não há uma função kármica para a vida do animal quando ele sofre por uma doença. E assim sendo, o sofrimento e a doença que eles vivenciam poderá ser útil, na verdade, para nós, representando uma oportunidade para o nosso amadurecimento espiritual. Portanto, doutora Irvênia é enfática ao posicionar-se contra a eutanásia em animais e a favor da defesa da vida, que provém de Deus e que somente a Ele cabe definir quando interrompê-la. Vamos ficando hoje por aqui. Desejamos uma excelente passagem de ano para todos vocês e seus familiares e que em 2017 nós tenhamos mais oportunidades para o fortalecimento das nossas almas e da nossa fé inabalável em Deus. Até lá!